gente que é meio estabanada, tem gente que é desligada, desatenta, e tem eu, que consegui dar de cara num muro depois de um treino. Tá tudo bem, eu não estou com grandes ferimentos, mas foi humilhante. Bastante humilhante. Eu conto isso depois. Agora, vamos começar do começo. Semana 7 de treinamentos para minha maratona foi um pouco mais tranquilo do que eu imaginava, agora sem a rotina do mestrado, sem freela para fazer, então foi tudo funcionando como deveria ser desde o início para uma pessoa que quer fazer uma maratona e quer desempenhar bem uma maratona. Eu tenho tentado intercalar os meus treinos de corrida na rua com treinos na esteira, porque eu tenho a impressão de que a esteira tem menos impacto. Eu tô tentando fazer um levantamento de alguns estudos que comprovem ou refutem essa minha teoria, mas o que eu sinto durante os treinos na esteira é que eu consigo ser muito mais rápida, pelo menos é uma velocidade controlada ali, né? A gente coloca os quilômetros por hora que quer seguir treinando e vai mantendo aquilo ali até reduzir ou aumentar a velocidade. Eu tenho tido essa impressão, então eu tenho tentado intercalar corrida na rua com corrida na esteira para ver como eu me sinto e para ver como eu desempenho também, se tem alguma diferença. Eu procuro seguir a mesma alimentação e a mesma suplementação, que é justamente para comparar bem os dois ambientes onde eu venho correndo. O bom da corrida na esteira é que tem ar-condicionado, a temperatura é controlada, a inclinação é muito mais fácil, na minha opinião, né? Porque na rua, se tu pega um vento contra ou um vento a favor, já muda totalmente o teu desempenho. Se tá 20 graus ou se tá 25, tu já vai ter uma diferença bem grande também, porque o corpo sente, né? E vamos combinar, correr no frio é muito melhor do que correr no calor. Eu, pelo menos, desempenho muito melhor. O meu longo dessa semana foi um treino de 24 quilômetros. Eu me senti bem, fui num pace um pouco abaixo do que eu tô acostumada, porque eu tava acompanhando um amigo que fazia 29. E é nessa história que entra o meu tombo, meu acidente, enfim, o momento que eu dei de cara no muro, mas eu vou contar isso mais pro final. Eu percebi, durante esse treino longo, que o meu condicionamento físico tem melhorado. Óbvio que quanto mais a gente está exposto a uma prática de atividade física, a um exercício específico, mais o nosso corpo vai se adaptando àquilo ali, mais a gente vai condicionando, né? O VO2, que é a capacidade de absorção do oxigênio pelo sangue, a gente vai tendo mais fôlego para correr, a gente vai sentindo menos dor, o corpo vai mais, como é a palavra, confortável em determinados momentos. Então, tudo propicia, né, com que a gente evolua nessa atividade física. E eu senti durante esse treino longo de 24 quilômetros que eu poderia dar mais do que eu estava dando. Eu estava seguindo ali num pace 6:10, 6:05, acompanhando meu amigo que fazia 29 quilômetros naquele dia, então era meio que uma tentativa de não deixá-lo desistir. Ele vem de um processo aí de retomada dos treinos com um pouco mais de insistência e intensidade, então a minha ideia era só auxiliar para que ele completasse. E foi um treino muito legal, a gente conseguiu pegar a estrutura de um treinão para a Maratona Internacional de Floripa, que vai acontecer em agosto. É muito legal porque eles organizam várias dessas atividades no decorrer do ano, até a data, né, do evento. E aí a gente conseguiu pegar uma banheirinha de gelo, uma aguinha que o pessoal tava distribuindo ali, foi bem bacana, assim, o final. Mas a minha ideia era mesmo conseguir completar os meus 24 também, né, porque eu não iria, enfim, quebrar no meio do treino, sendo que eu estava com uma velocidade um pouco mais baixa do que eu tô acostumada, então eu achei que eu iria conseguir completar até o final, e eu de fato completei. Mas quando chegou ali pelo quilômetro 17, 18, eu já tava me sentindo muito cansada. Claro, eu suplementei menos do que eu deveria, eu usei só um gel de carboidrato num treino de 24 quilômetros. Meu nutricionista que não assista esse vídeo até o final. Mas enfim, eu suplementei pouco, mas eu tava me sentindo cansada porque a gente já tava muitas horas treinando. O meu treino de 24 fechou em 2h18, eu acho, que é um pace de 5:40 e poucos. E assim, galera, é um pace mais alto do que eu tô acostumada.
E aí eu tava sentindo já minha perna pesando. Tanto que quando chegou nessa reta final, eu falei pro meu amigo, olha, eu vou abrir, né? Vou abrir a passada, vou soltar um pouco mais, vou um pouco mais rápido. Termino e fico aqui te esperando, pode ser? Assim fizemos. E eu soltei, gente, de uma maneira... Bom, eu tava indo em 5-1, me sentindo suave, porque eu tinha aquecido 18 quilômetros até ali, então tava tudo ótimo, tava tudo impecável, assim. E aí no final eu colei num cara que tava fazendo o treino dele, e ele tava meio forte, assim, né? Aí ele me buscou, aí eu comecei a competir com ele, né? Não, eu vou buscar esse cara. E aí eu fui indo atrás dele. E isso só existe na cabeça da gente. A gente não tem que ir atrás das pessoas, a gente não tem que se guiar pelo peso das pessoas. Mas, se tu que tá assistindo isso é competitivo como eu, é dodói da cabeça que nem eu, já deve ter feito. E já deve ter te ajudado também, ou deve ter te frustrado porque tu não conseguiu acompanhar. Na maioria das vezes me frustra, mas nesse caso não frustrou, porque eu consegui acompanhá-lo. E aí eu tava indo ali, 5:10, aí o cara colou em mim. Aí eu segui. Foi olhando o relógio, 5-1. E o cara aqui e eu, 5-1. Faltava 1 quilômetro pra terminar. 5-1. E eu aqui, né? Dando a vida. Como se eu tivesse fechando a maratona. Tipo assim, sem nenhuma necessidade, mas eu fui ali. E eu comecei, o cara começou a apertar. E eu, esse maluco tá apertando. Não acredito. E eu segui correndo. Gente, eu acabei esse quilômetro. Eu acho que fortíssima. Eu nem sei as métricas, eu vou botar aqui em algum lugar. Porque eu olhei no meu relógio e eu encerrei esse quilômetro em 4:45. É muito rápido pra mim. Eu não sou tão rápida assim. Eu não corro tudo isso. Eu faço tiro de 400 a 4:45. Foi um ótimo treino. Eu gostei porque eu pelo menos não tava morrendo no final. Até que eu cometi um erro, né? Ah, deixa eu contar também, peraí. Vamos voltar um pouco. Eu fiz um treino na quarta-feira no Parque de Coqueiros, que tem aqui em Floripa, que emula uma pista de corrida e bicicleta. É uma pista de caminhada, assim, funciona super. E eu fiz a mesma coisa na quarta-feira. Eu colei num cara que tava correndo lá, ele tava bem forte. Eu até vi ele nesse sábado correndo, inclusive se você está vendo esse vídeo... Brincadeira. Eu fiz esse treino na quarta-feira, que era um treino de tiro, e eram 9 tiros de 1 quilômetro. Drogas, né? Não existe. Não existe fazer 9 tiros de 1.000. Eu sou tão traumatizada com esse treino. É um treino total, acho que dá 13 quilômetros, 12 ou 13. É 2 de aquece, 2 de desaquece e 9 tiros de 1.000. Eu sou tão traumatizada com esse treino que eu fiz ele já 2 vezes por outros 2 ciclos. E eu lembro exatamente como foram os outros 2 treinos. Tipo assim, eu não lembro de todos os treinos do ciclo da maratona que eu fiz anteriormente. Mas este treino específico, 9 tiros de 1.000, eu lembro. De tão traumatizada que eu fiquei. Eu lembro que o primeiro tava chovendo muito, foi lá em Porto Alegre. O segundo foi aqui em Floripa, foi um horror, óbvio. E teve o que eu fiz agora na quarta que passou, que eu não completei. Tava muito quente, tava muito abafado. Eu tinha suplementado, eu tinha feito tudo na risca, assim. Mas não deu pra mim. E aí, ao invés de fazer 13 quilômetros, eu fiz só 10. E aí eu compensei isso num pedalinho. Quer dizer, eu fui de bicicleta até o local. Voltei de bicicleta também. Aí somou 10 quilômetros de bike. E eu pensei, é isso. É o que eu posso entregar, né? Voltando pro sábado que eu dei de cara no muro. Terminei o meu longo com os meus miglis, Gabriel Klein. Terminei o meu treino. E aí eu fiquei esperando o meu amigo na Beira-Mar Continental. Eu estava na Beira-Mar Continental. Aqui em Floripa, pra quem não sabe, Florianópolis é uma ilha e ela é conectada por 2 pontes com o continente de Santa Catarina. Tá tudo indo muito bem até que meu celular resolveu parar de gravar, né? Eu tava na parte continental e precisava voltar pra região da ilha. Então eu peguei um patinete. Eu paguei pra usar este equipamento. Pensei, vou usar o patinete pra ir até a ilha, né? Pra atravessar ali e vou seguindo meu amigo que ainda tem 5 quilômetros pra fazer. Pois ele seguiu correndo e eu peguei o patinete. Tava indo na velocidade, bem suavinha e tal, até chegar ali na ciclovia, fui pela ciclovia, até que acabou a
ciclovia e eu precisei subir pra calçada. Tinha uma rampa, bem, sabe, boba. E eu não sei o que aconteceu nesse momento. Eu me desequilibrei, eu freiei e não parou, ou eu acelerei, não sei o que aconteceu. Eu só lembro... Tela preta, escutei mais nada, eu só escutava assim, ó. Wind, swing, 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 swing. Da minha cara batendo no muro do terreno da Marinha. E eu, tipo assim, eu bati e caí no chão. Parecia uma bola quicando na parede. Foi horrível. Então, eu bati toda a lateral aqui do braço, tá bem dolorida. A minha sorte é que eu tava de óculos, porque aí, enfim, a pancada foi aqui assim, e no óculos também. E eu só conseguia pensar: será que alguém tá vendo? Será que alguém viu essa humilhação? Eu olhei pra direita. E vinha um cara correndo pra me sacudir. E eu pensei que foi só um cara. Só que quando eu olho pra Esquerda já tem outro em cima de mim, perguntando se tava tudo bem, se precisava de ajuda, não sei o que. Tava tudo bem. E aí ele falou: o teu rosto já tava assim? Teu rosto já tava assim? E eu falei: meu Deus, o meu rosto. Por sorte, era só um arranhão, porque a pressão do óculos, né, acabou raspando um pouco sobre a pele. Não era nada demais, mas se não fosse o óculos ali, com certeza eu teria cortado boa parte do rosto. Então, usem óculos, proteção sempre, né? É um instrumento de proteção também, não só para baixar o pace. isso, galera. Eu queria muito que tivesse uma câmera ali, porque Fausto Silva teria adorado essa videocacetada. Mas é perigoso, né? Eu não tenho experiência em usar esse tipo de equipamento. Eu ando de bicicleta e corro. Queda de corrida é mais suave. Não é esse o ponto. O ponto é que se tu que tá assistindo esse vídeo anda de patinete, ou talvez seja um patinete, melhor mantermos distância. Eu e o equipamento, no caso, né? Foi uma cena humilhante, foi constrangedor, e eu espero que quem chegou até aqui, por favor, deixa o like, pelo menos, né? Pra gente ver que gostou, ou que pelo menos sentiu pena de mim. Ah, eu gravei um vídeo mostrando como fiquei depois da queda. Vou botar aqui pra vocês verem. E é isso, pessoal. Muito 2010, cafona, eu sei, mas, por favor, deixa um like, compartilha, comenta, digam se vocês já passaram por uma situação assim, já foram humilhados, tal qual eu fui, se foi uma humilhação grave ou nem tão grave assim como foi o meu caso, e tenham cuidado com patinetes, eles são do mal.